Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você um pouquinho e falar sobre uma história que provavelmente você conhece. A história do Rei Leão. Eu assisti na minha infância Simba e uma das cenas mais emblemáticas do desenho foi a morte de seu pai, Mufasa, uma debandada de gnus. E aquela cena me faz pensar algo que aconteceu. Scar, que pretendia, que desejava, cobiçava o trono de Mufasa, presente naquele momento, acusa Simba da morte de seu pai. E eu quero falar uma coisa para você aqui agora. Talvez muitos de nós, assim como Simba, carregamos traumas de coisas que não aconteceram por nossa conta. Imagine que Mufasa morrendo é a deficiência de uma pessoa. Eu tenho uma deficiência e logo que aconteceu isso comigo, com 11 anos de idade, perdi a visão. Por muitas vezes eu me perguntei, o que eu fiz? Muitas vezes eu perguntava para Deus, o que eu fiz para merecer isso? E por incrível que pareça, algumas pessoas chegaram para mim como Mufasa chegou para o Simba e falou, é culpa sua, alguma coisa você fez. Quando na verdade eu não tinha feito nada. O que aconteceu? Claro, eu estava no local, porque afinal de contas me machucaram, eu estava no local, mas não fui eu quem me machuquei. E aquela resposta, que por muito tempo eu ouvi não fazia sentido, mas eu acreditava naquilo. Scar falando para Simba, você matou o seu pai. Não era verdade, só que Scar fazia aquilo de uma forma tão potente que Simba acreditou que realmente ele havia matado seu pai. E Simba foge. Na história do Rei Leão, a gente sabe que ele foge do que poderia acontecer. O medo, muitas vezes, nos faz fugir da realidade. O medo, muitas vezes, nos faz nos esconder da vida que temos que encarar. E é muito legal porque a história, Simba vai se encontrar com dois animais, um javali e um suricato, que na cadeia alimentar, se nós pensarmos, seriam mortos e devorados por Simba, não é verdade? Só que, olha que coisa, hein? O que acontece? E tem um diálogo lá no desenho que é incrível. Quando o Timão e o Pumba veem o Simba, eles olham assim, nós precisamos fazer alguma coisa porque a gente precisa ter esse carinha do nosso lado. Porque esse carinha vai ser bom pra gente. Olha que coisa. E Simba, com medo, olha para Timão e Pumba e fala, achei alguém em que eu possa me alinhar, que eu possa estar junto. Só que eu quero que você pense comigo. Um leão, ele pode não ter juba, que era o caso de Simba, mas ele jamais vai deixar de ter garras e ele jamais vai deixar de ter dentes. Só que, claro, Timão e Pumba domesticaram, vamos dizer, domaram, acalmaram aquilo que é da natureza de Simba, ser um leão. E ele se tornou um animal inofensivo, comedor de larvas, insetos e musgos, quando na verdade a natureza dele era para comer carne. E aí eu quero fazer uma pausa. Será que você que tem uma deficiência, assim como eu, está deixando de se comportar como um leão e está se comportando como um javali ou como um suricato porque estão te levando a isso? Pense nisso. E você do outro lado que de repente não tem uma deficiência,
Você que pode ser o Timão e o Pumba dessa história. Será que você está domando o leão que pode estar do seu lado? Eu quero falar uma coisa. Simba era um filhote, mas ele era um leão. Simba era pequeno, mas ele era um leão. Simba não tinha juba, mas ele era um leão. A força que estava dentro de Simba, ali estava. Ele precisava de ser estimulado. E é legal, porque a história segue, né? Passa-se o tempo, Simba no Hakuna Matata, né? Deixa a vida levar, vai indo. E de repente ele tem uma conversa ele se encontra com um macaco na história, e o macaco pergunta para ele quem é ele. É muito emblemático aquele momento, porque na hora que ele faz essa pergunta, o Simba não responde, ele não sabe responder, ele não sabe quem é ele. Porque afinal de contas ele é um leão, ele é um javali, ele é um suricato, ele não sabe o que ele é. Mas tem uma hora que o macaco pega o seu cajado e tá na cabeça do Simba com muita força. E o Simba então, com dor, ruge de uma forma estrondorosa, e quando ele vai para o lago tomar água, ele olha para o espelho d'água e ele vê o rosto de um leão, que é o que ele é. Você, professor, será que você tem feito como o macaco? Muitas vezes você, mesmo que doa, tem chacoalhado quem está do seu lado? Ou você tem preferido agir como o Timão e o Pumba e um Hakuna Matata? Você, eu, todos nós somos estimulados, somos incentivados ou até mesmo reprimidos a partir das pessoas que estão à nossa volta. E você que está em volta de alguém, você incentiva, você motiva e talvez você reprime com as suas ações. E aí eu quero perguntar, como você tem agido? O que você tem feito para ajudar quem está pedindo ajuda? E você? O quanto você está disposto a ouvir quem está te oferecendo ajuda? Falo para você, pessoa com deficiência. Muitas vezes tem alguém que está querendo fazer como o macaco do filme e está querendo te alertar e você não quer ouvir. Ouça. Muitas vezes você, professor, insiste em achar que o que eu vou falar, o que eu vou fazer não vai fazer diferença, então eu vou continuar vivendo como o Timão e o Pumba e vou domesticar esse meu estudante. Não faça isso. Faça dele um leão, mesmo que esse leão não dê o maior brado, mas que se ele der um brado, vai ser o brado dele. Você que é professor, assim como eu, né? Talvez está se perguntando aí, mas como eu vou fazer isso? Com todas as condições que você já tem aí na sua mão. Não precisa pensar que porque falta isso, porque falta aquilo, porque o governo não dá isso, porque o governo não dá aquilo. Não. Faça de acordo com aquilo que já está aí na sua frente. Sabe, a gente às vezes tem a mania de pensar, às vezes o problema de pensar que as coisas têm que começar grandes já. Não, o leão começa pequenininho, começa filhote, até ele se tornar um grande leão. Eu nunca vi na história um leão já nascer grande com juba e rugindo alto. Não, eles começam pequenos. E eles são estimulados a serem um leão. Muito legal. Eu quero terminar pensando, a Bíblia traz uma história fantástica, que para mim é incrível. O cego de Jericó, ele ouviu falar que Jesus passaria pela cidade. E olha que coisa interessante, ele poderia ter ficado parado, quieto, afinal de contas, né? Quem se importava com uma pessoa com deficiência?
Mas ele decidiu agir, ele decidiu se mexer, ele decidiu ir ao encontro daquilo que ele gostaria. E eu termino falando com você, assim como eu, pessoa com deficiência. Tem coisas que os outros vão fazer por você, mas tem coisas que você precisa fazer por você mesmo. É você que precisa caminhar, é você que precisa, se possível, se arrastar até o seu objetivo. Aquele cego, ele deu o jeito que ele podia, ele fez o que ele podia para chegar até Jesus e receber o milagre.